Não seja o seu próprio inimigo. Eu não tô querendo dizer aqui pra você que você é um inimigo, mas muitas vezes você acaba você mesmo se colocando pra baixo e deixando aquilo ali te afete na sua vida. A gente tem que saber que o nosso principal foco é colocar o Senhor em primeiro lugar. Mas é claro, a gente também deve se preocupar com as nossas coisas, né? As nossas vidas pessoais. A gente acaba se comparando e pensando, nossa, fulano de tal já deu o primeiro passo na vida dele, já tá ganhando 5 mil e eu tô aqui ganhando um salário mínimo. Ou fulano de tal lê 4 capítulos da Bíblia e eu não consigo ler nenhum. E aí a gente vai se comparando e quanto mais a gente se compara, mais a gente coloca para baixo. E isso é o que muitas vezes vai acabando com a gente. Muitas vezes somos nós mesmos que vamos se colocando para baixo, mas quando também às vezes parece que o inimigo quer te atacar e ele fica te acusando, falando que você não é capacitado, que você não vai conseguir aquilo e cada vez isso mais vai te levando para baixo. E às vezes é algo inconsciente, porque às vezes a gente costuma achar que é sempre uma pessoa que vai querer acabar com a sua vida, que é sempre alguns outros problemas que vão acabar com a sua vida, mas você tem que perceber também as coisas que às vezes a gente não vê e que muitas vezes, quanto mais aquilo ali vai acontecendo, mais vai acabando com a sua vida. E tem um versículo que eu vou deixar aí pra vocês, que o Senhor fala que o fardo dele é leve. Tem um outro versículo, Salmo 55, 22, que fala para nós entregarmos as nossas aflições ao Senhor e Ele cuidará de nós. Então, tudo que às vezes a gente acha que a gente não é capacitado para fazer aquilo naquele momento, peça ao Senhor. Se você tem alguém na sua mente que você não consegue ajudar, às vezes com algum dinheiro, ajudar aquela pessoa, ajoelhe e ore por ela, porque muitas vezes aquela oração vai ajudar mais a pessoa do que aquele dinheiro. Então, tudo que não tiver você conseguir fazer com suas próprias mãos, peça ao Senhor. Às vezes a gente fica muito naquela de querer fazer tudo com as nossas próprias mãos e não conseguimos, porque a gente tem que saber colocar também o Senhor em primeiro lugar. Devemos fazer a nossa parte também, mas a gente fica muito naquela, eu quero fazer eu mesma. E muitas vezes quando dá certo, aí você vai colocando mais coisas na sua cabeça e cada vez aquilo mesmo vai te derrubando. E às vezes a gente nem percebe com os nossos próprios olhos. Tá, mas Sara, por que você tá falando sobre isso? Muitas vezes, como eu falei pra vocês, a gente acha que só o inimigo pode operar de outras formas na nossa vida. Só que você tem que ter cuidado, porque muitas vezes ele acaba querendo destruir as nossas coisas na nossa vida inconscientemente. Às vezes, numa coisa que você não consegue enxergar com os seus próprios olhos, aquilo ali pode estar operando com uma coisa ruim na sua vida. Deus me livre, mas a gente tem que ter cuidado. E falando sobre o mesmo conteúdo que eu já tinha feito um vídeo pra vocês, que é sobre a comparação, que muitas vezes é uma coisa que acaba nos deixando tristes, chateados, angustiados com a nossa vida e muitas vezes a gente não vê. E meu Deus, tá aqui em Gálatas 6, versículo 4 ao 5 diz: cada um preste muita atenção no seu trabalho, pois então terá satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com os outros. Porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Então, muitas vezes, gente, inconscientemente, a gente vai se comparando com a vida dos outros. A gente vai olhando para a vida dos outros e não acaba vendo a nossa. Mas, Sara, por que você está falando isso? O que tem a ver muita palavra do Senhor com isso? Por quê? Porque a gente tem uma coisa que a gente acha muito que o inimigo só pode acabar, muitas vezes, com a sua vida, né? A gente está repreendido. Mas só pode acabar com a sua vida se for por esse pecado, por esse pecado. Só que na nossa vida cristã, a gente tem que ter a sabedoria do Senhor de saber que em tudo na nossa vida a gente tem que ter cuidado. Às vezes, numa fala sua, às vezes num pequeno ato seu, pode encaminhar de você querer estragar a sua vida. Se alguém te oferecer para você fazer alguma coisa errada e você acabar aceitando, você pode estragar a sua vida por um simples ato. Então a gente tem que ter a sabedoria que o Senhor nos concede, o direcionamento do Senhor para saber o que é certo e o que é errado, para nós mesmos não acabarmos com a nossa vida. Então a gente acha que tudo é
por esse pecado eu posso acabar com a nossa vida. Mas não. Às vezes você vai se comparando com as pessoas, vai olhando muito para a vida dos outros e não vai olhando a sua. E cada vez você vai ficando mais triste, mais angustiado com a sua vida. E aquilo ali por dentro de você vai acabando com você, você vai ficando triste. E a palavra do Senhor fala para nós entregarmos as nossas aflições, tudo ao Senhor. O fardo dele é leve. Então, não se esqueça de entregar tudo ao Senhor. Às vezes a gente tem uma coisa que a gente quer muito desabafar com as pessoas, falar, nossa, eu quero chegar naquela pessoa e falar tudo que eu tô sentindo. Só que naquele momento que você tem, eu esqueci, gente, o nome, mas aquele momento que você tem naquela hora, você acaba desabafando tudo, mas você não sabe o que a pessoa pode fazer. Às vezes aquela pessoa pode contar toda a sua vida para o resto das pessoas e deixar você angustiado. Então, a principal coisa, entrega tudo ao Senhor. Ora, Pai, eu tô passando por isso, eu tô passando um momento de dificuldade grande, mas eu te peço que o Senhor possa me direcionar e eu entrego minha vida nas suas mãos, Pai, faça da tua vontade. Então, ora, pede ao Senhor de direcionamento, peça ao Senhor que Ele tire a tristeza do seu coração, a angústia, porque isso pode muito acabar com você e você nem perceber. Se você tiver uma pessoa de confiança da sua família, fala com aquela pessoa, conversa também. Mas o principal, né, gente? Ora, pede ao Senhor, porque Ele tá te ouvindo. Ele sabe também antes de você falar tudo que você tá passando. E Ele tá disposto a te ouvir. Então, não se esqueça que o Senhor tá com você. Não se esqueça e que Ele sabe tudo que você passa, que Ele morreu na cruz por você. Então não se coloque para baixo, não ache que você não é capacitado para aquilo, porque no momento certo, se for da vontade do Senhor, se tiver nos planos dele, aquilo vai dar certo do tanto que você quer. E não seja o seu próprio inimigo de querer ficar colocando coisa na sua própria mente e aquilo ali acabar com você inconscientemente. Então, tenha o Senhor como base na sua vida em tudo. Tome cuidado, porque nós, principalmente adolescentes, jovens cristãos, né, assim, na nossa vida inteira vai ter dificuldades, não vai ser fácil. Só que a gente tem que saber que o Senhor ele está conosco e que o Senhor é maior que os nossos problemas. Então, não se esqueça de Cristo em nenhum momento da sua vida. Eu sei que muitas vezes uma coisa que assim é bem complicada é a escola. Muitas vezes a gente tá lá na escola e a gente tem que ficar sempre atento. Nossa, eu não posso fazer aquilo de errado. Tá todo mundo, meus colegas estão fazendo aquilo, mas eu não posso fazer. Então seja forte. E fora que tem outros jovens cristãos que estão passando o mesmo problema que vocês, estão passando pela mesma dificuldade. Então seja forte, se mantenha com o Senhor. Não vai ser fácil, mas o Senhor tá ali com você e que Deus é maior que os seus problemas e tudo que você passa. Então tenha o Senhor no seu coração. Eu sei que não é fácil, mas Jesus ele tá contigo. Então é isso. Espero, né, peço ao Senhor que possa abençoar você, sua família e esteja sempre lendo a palavra dele e procurando ter ele mais na sua vida. Um beijo e que Deus te abençoe.